passar a palavra para o Amaury. Ok. Com relação à questão da Letícia, ela basicamente fala 2 pontos que poderiam ser transportados para cá. Óbvio, eu concordo totalmente com o que a Mari falou, é muito difícil, são realidades diferentes. Mas eu destacaria aqui 2 pontos que eu acho muito importantes. O primeiro, que eu estou sob forte influência, é preservação da memória. Eu acho isso fundamental. Assim, quantos estúdios em São Paulo não fecharam no ano passado, ou retrasado, em que não se preservou a memória de tudo que foi feito nesses estudos? Quantas companhias passam a produzir menos, ou quantos movimentos de dança deixam de existir na cidade de São Paulo? E a sensação que eu tenho é como se aquilo nunca tivesse existido. Quando a gente tem essa lembrança, principalmente de arte, aquilo não existiu, é um tipo de morte, né? Assim, porque a vida ela continua na memória, né? Então, eu acho que a preservação da memória, trazer isso para os projetos de São Paulo, desde um estúdio até um teatro, até o tempo da Galeria Olido, que se programava dança mesmo, acho uma programação de dança de qualidade. E sim, essa memória, ela tem que ser preservada. Eu acho que esse é um ponto que eu traria para qualquer projeto que é realizado em São Paulo, né? Um segundo ponto é o oposto desse. Eu acho que ele é prático. Solicitação de passagem aérea. Isso é fundamental. Assim, aqui na Europa, a gente vive numa lógica de estar pedindo, oferecendo trabalhos para festivais, para teatros, para contextos, com 1 ano e meio de antecedência. Não, vamos falar a verdade. 1 ano e meio de antecedência. 1 ano é um pouco complicado. 1 ano e meio. É muito diferente uma companhia, um grupo do Brasil oferecer um trabalho aqui na Europa, ou em qualquer lugar do mundo, na realidade, e deixar claro que ele tem a possibilidade de solicitar apoio das passagens no seu país de origem, ou pedir simplesmente para vir para a Europa e, olha, eu tenho esse trabalho, o trabalho pode ser interessante, cabe em diversos contextos aqui, mas sem as passagens aéreas fica tudo muito difícil. Então, se eu pudesse levar 2 coisas para o Brasil, seria a preservação da memória e uma outra coisa que é muito prática, assim, que é uma forma, um mecanismo de estar solicitando apoios para as passagens aéreas para que os grupos possam expandir um pouco a sua produção para além de São Paulo, para outros horizontes, né? Com relação à questão da Carol, sim, eu vejo aqui um grande protagonismo da sociedade civil, costureiras, costurando máscaras e médicas trabalhando também como voluntários, fábricas de cerveja, que para fabricar cerveja utiliza o álcool e descobre como é que fabrica álcool gel, sim. E vejo algum protagonismo dos artistas, o Paulo das Gaivotas, que é um centro cultural muito importante aqui de Lisboa, ele estava colocando toda essa estrutura à disposição das pessoas com mais idade, que não tinham como, durante a pandemia, estar indo ao mercado e fazendo suas compras. Com relação ao ponto da Melina, são as 14 instituições que elas se fortaleceram muito em encontros formais, e agora essas instituições são desde grupos independentes até instituições formais. Seria como se a Funarte, aqui no Brasil, não dá muito, né? A Funarte anda complicado, né? Mas como se a Funarte, se não tivesse essa situação que tem no momento, né, se reunisse com vários artistas independentes e fosse até o governo federal falar, essas suas medidas não funcionam para mim, vocês precisam repensar essas medidas em escala federal para nos atender. Maravilha, gente. Estou pensando aqui, por conta do tempo, se a gente tem a Laura, que falou que ia fazer, mas tem mais gente fazendo perguntas agora, se a gente deixa para... Tem mais, né, Sol? Eu tenho Laura, e talvez mais alguém esteja formulando aí. Eu pensei, então, pode ser vocês duas, e daí a gente encerra esse primeiro bloco de perguntas, para deixar mais um tempo para a gente falar das perspectivas de futuro e de pós-pandemia, e daí finaliza com um segundo bloco de perguntas que quem teve ainda coisas que está formulando pode deixar para esse segundo momento, pode ser? Então vamos fazer a Laura e a Sol,
Daí eu peço respostas assim um pouco mais sucintas para a gente ter esse tempo, são 12h24, para a gente ter esse tempo de falar um pouco desse outro aspecto e daí finaliza com mais algumas perguntas, tá bom? Possivelmente a gente estende um pouquinho, uns 15 minutos além das 2 horas, né? É uma tolerânciazinha, mas também não dá para a gente estender muito mais que isso. Então, só pensando aqui no controle do tempo. Então, Laura. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Obrigada. Tá sendo muito interessante assim poder ouvir, seja ao vivo ou depois, as conversas todas. Enfim, a minha pergunta tem a ver um pouco pensando que a situação da pandemia acabou revelando assim com muita força toda a precariedade, assim, em que o setor, não só cultural, mas, assim, a ideia de trabalho, assim, está submetida nesse neoliberalismo que a gente vive e tal, e que no Brasil é terrível para todos os sentidos. Aqui a gente está vendo muito essa situação dos RAPs, enfim. Parece que o Covid acabou trazendo à tona, com muita força, assim, que esse caminho crescente das condições dos trabalhos em todos os setores, né? E que a gente acaba, aí falando especificamente do setor cultural, o nosso, uma vez que a gente está assim no time, no tempo das produções, a gente está o tempo inteiro reproduzindo algumas formas, alguns vícios, algumas coisas que são feitas do jeito que dá para fazer. Pensando essa situação pandêmica em que a precariedade ela fica maior, ela fica mais generalizada, a situação ela é super emergencial, mas ao mesmo tempo permite que a gente de certa forma assim se conecte, dá algum tempo para a gente refletir o que estava, qual era a trajetória que a gente estava seguindo antes, para além dessas medidas emergenciais de agora, eu gostaria de perguntar, assim, como vocês estão vendo nos contextos de vocês, se é que isso está tendo espaço para ser visto, né? O durante e o pós-pandemia, assim, porque quais estruturas, assim, ou que tipos de ações elas precisam radicalmente mudar e não é por conta da situação do coronavírus. E que tipo mesmo de... É isso, acho. Quais situações, quais ações, quais são os pomos de produções, porque a gente, enquanto produção assim, artística, também reproduz uma série de éticas que talvez não nos funcionem. Então, queria mais perguntar sobre isso, assim, como se está tendo espaço para pensar nesse sentido. Maravilha, obrigado, Laura. E agora, Sol. Então, eu tenho 2 questões para colocar, uma bem objetiva e a outra bem objetiva, na minha objetividade, né? Não vamos esquecer disso. A primeira, eu vi na fala da Mari, esse pouco diálogo com o setor cultural específico aí do país, e aí vocês precisam recorrer a outras instâncias, né? E você citou a econômica e a social. E aí eu lhe pergunto, e a educacional? E aí, o setor da educação, se há essa procura também, como isso é feito? E também ainda e estendo até essa questão também, lógico, para os dois. A outra, dentro dessa questão ainda, como é que as universidades, especialmente as universidades que lidam, né, com arte, a formação artística, a formação do artista, como que está havendo esse diálogo ou não? Como isso está sendo feito? Essa é uma questão. Eu vou aproveitar já fazer a terceira, já que não apareceu a terceira pessoa aqui.
Eu particularmente, eu não vejo, a gente não está ainda no momento de ter as respostas. A gente está no momento de desconstruir algumas lógicas de formas de agir, de pensar, que a gente se acostumou, muitas delas nos foram impostas, é uma opinião pessoal, tá? Muitas delas nos foram impostas, até no sentido da gente questionar um sistema e se submeter a esse mesmo sistema, tá? Porque não havia outra forma, ou até porque também não se percebia dentro disso. Essas lógicas, sabe, de produção. E aí, como eu lido muito mais, tenho muito mais familiaridade com o contexto latino-americano, porque é onde eu transito mais e tem a ver, lógico, com o meu ambiente, pesquisa e tal, eu vejo no contexto latino-americano e aí eu desloco o Brasil desse contexto latino-americano, viu? O Brasil ainda não pertence a esse contexto latino-americano como deveria pertencer. Mas eu vejo, assim, nas relações que eu estabeleço, uma atitude muito mais colaborativa, cooperativa também, não no sentido de cooperativa institucional, tá? Até porque eu considero que as cooperativas aqui ainda não criaram essa questão da cooperação, mas isso é um outro assunto. Mas eu sinto isso dos países da América Latina, de alguns, essa união, esse trânsito e essa atitude colaborativa e cooperativa também entre os países, entre os artistas. Como a Europa está muito próxima, os países são bem próximos e tem ali isso que a Amaury colocou desse trânsito interno, ele é muito incentivado, essa mobilidade. Vocês sentem isso entre os artistas, dessa cooperação, dessa colaboração, não apenas no sentido de se criar obras, né, situações artísticas, mas em outros formatos, em projetos também. São duas questões que eu coloco aí, da educação e essa da colaboração. Como é que vocês veem isso? Obrigada. Quem pode começar a responder? Quer ir, Mari? Tá bom. Muitas questões, né? Com relação a... com relação à questão da Laura, né? Realmente eu concordo com ela que o Covid, ele expôs as desigualdades. Assim, eu concordo muito nesse sentido, sabe? Porque expôs toda a fragilidade dos apoios a determinadas áreas das artes, como os artistas independentes, mas não só os artistas, os profissionais independentes, né? Então, acho que isso ficou muito exposto na Covid, porque não havia mecanismos para que o dinheiro chegasse a essas pessoas, ou se chegou, também começou a chegar de forma equivocada. E aí, imediatamente, os coletivos e as instituições se reuniram para questionar a forma como a ministra da Cultura e como o governo está distribuindo esse dinheiro, porque não chega na base, porque não chega a todos, porque vai para lugares errados, como festivais gigantes de música que ocupam um espaço enorme na TV. Então, eu acho que agora eu estou um pouco misturando as duas questões, mas os coletivos, na realidade, eles se reúnem, eles atuam e vão muito nessa direção, né, de contestar como essa verba do governo está sendo distribuída, que não está sendo distribuída de forma igual, não está chegando na base da grande pirâmide, está chegando só nas estruturas que já estão formalizadas, digamos assim, há algum tempo. E voltando agora para a questão da Laura, eu acho que o Covid expôs as desigualdades e o que está sendo realmente pensado aqui, proposto muito pelos coletivos, é o Estatuto da Intermitência, né?
o Estatuto da Intermitência que existe na França, que basicamente você trabalha um determinado número de horas, acho que são 525, alguma coisa assim, eu não conheço bem França, 525, alguma coisa assim, e depois você preencher essas horas de trabalho, se você não tiver rendimentos ou trabalhos durante um longo período de tempo, o Estado ele paga para você esse valor durante vários meses. Né? Isso por quê? Porque o seu trabalho é intermitente. Você trabalha e você para, você trabalha e você para. Então, o Estado garante os meses que você não recebe. Estou falando de forma bem genérica. Né? Então, isso está sendo discutido bastante. Eu não me sinto só à vontade em falar muito das universidades, porque eu não transito muito nesse meio aqui em Portugal. Mari. Eu não sei, eu estava pensando aqui sobre a pergunta da Laura, e aí eu penso também que a gente no Brasil, a gente está cansado, né? A gente arrasta um governo que nos cansa, que sai tanta coisa que a gente já não tem muita vontade de seguir, porque fala, ai, que acabe logo isso, e daí quando voltar, ou quando melhorar um pouco, eu sinto assim que é um objetivo, inclusive, do próprio governo do Brasil cansar a gente. Então, eu não sei se é possível animar, porque o fato de que a pandemia revela a precariedade do sistema laboral pode ser um motivo muito oportuno para a união do setor e futuras conquistas. Claro que talvez a gente não consiga aprovar qualquer tipo de conquista no governo atual, mas se a gente se organiza, a gente tem material redatado, material pensado, material elaborado, por isso que eu acho importante esses encontros e essas reflexões. Por exemplo, aqui, eu sei superficialmente sobre isso, mas houve um momento na Espanha que se estava para aprovar o Estatuto do Artista, que eu posso compartilhar com vocês também logo. E que isso entrou no Congresso de Deputados e virou um blá 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 e outras coisas aconteceram e desaparece. E agora se está resgatando isso, porque se evidencia a necessidade de aprovar esses tipos de medidas. Então, assim, por isso que eu falaria, a minha posição seria de animar uma vontade de voltar a trabalhar e de voltar a pensar num futuro, porque o Brasil tem muita potência criativa, econômica, e que realmente a gente está desgastado, né? Cansado. Outro dia eu vi um meme que era assim, eu levanto na cama e penso, o que será que aconteceu hoje, sabe? E a gente está assim, né? Só que eu acho que a gente pode criar umas redes subterrâneas de trabalho e que vá fazendo uma base para que quando venha o momento de aflorar, a gente esteja mais preparado. Talvez começar por instâncias de cidade e logo de estados e, quem sabe, conseguir chegar a isso a nível federal. Isso é o que eu falaria, assim, com relação a usar a precariedade e o tempo que agora temos para conseguir tecer essas redes um pouco mais subterrâneas, vamos dizer assim, se é essa palavra. No plano educacional de universidade só, eu também falho. Agora, o que eu posso te dizer é que se está trabalhando online, assim, as universidades estão trabalhando de forma online, mas é verdade que eu frequentei um mestrado de gestão cultural aqui em Granada, mas eu perdi totalmente a conexão com a Universidade de Granada porque eu mudei do extremo sul para o extremo norte, então eu não tenho muita relação com a universidade e realmente a gente não tem uma formação de dança aqui tão potente como a gente tem na América Latina. Acho que a América Latina está mais avançada nesse sentido, sabe? Com relação à pesquisa e tudo mais. Quando você fala no contexto latino-americano e o lugar de colaboração, não só no lugar da criação, eu penso no lugar da fragilidade política dos países
que estão ubicados na América Latina. Então, assim, eu penso que é um momento muito importante para a gente fortalecer conexões com países, porque a sensação que eu tenho é de que quando um país vai mal, politicamente e por consequência social e economicamente, outro país pode ajudar do lado de lá, e que isso se torna uma rede de trocas para que num determinado momento a gente não oscile tanto. Por exemplo, a gente pode dizer, claro, eu tenho várias questões com a plataforma do Iberescena, mas é uma plataforma que, mesmo que um país naquele momento não pode aportar tanto dinheiro, ele se mantém no programa e essas relações vão acontecendo, né? Agora tem a PID, que é a Plataforma Ibero-Americana de Dança, que já foi constituída como plataforma, não tem dinheiro, mas ela já foi constituída, ela já foi assinada, acho que são 12 países, e 6 países já assinaram, então, assim, só se está esperando que mudem os governos para que todos os países assinem e que isso se constitua. Então, eu acho que tudo é um trabalho de muito longo prazo. Muito longo prazo. Só que para a gente ter o trabalho de longo prazo, a gente tem que começar. E no começo é sempre um pouco mais complicado. Então, assim, o que eu poderia finalizar é animar para que esse tipo de reflexão e de elaboração de material, elaboração de documento, porque o que eu sinto, o exemplo que eu tenho tido aqui na Espanha é que a gente tem jurista trabalhando no setor cultural. E isso faz muita diferença. A gente tem que se respaldar de advogados e de gente que conhece as leis e colocar em papel para que não sejam só palavras ditas, sabe? Essa sensação que eu tenho. Porque também os políticos raramente vão fazer o trabalho deles. A gente vai ter que fazer por eles. Não dá para esperar muito, tristemente, né? Beleza, gente. Agradeço aí essa resposta. Eu também tenho muita vontade de falar algumas coisas. Eu vi que tem mais gente que quer perguntar. Eu pretendo só falar um pouquinho para a gente abrir um próximo bloco, para vocês também falarem a partir das provocações, que é um pouco o que eu fui convidado a fazer. Eu queria fazer algumas provocações a partir de tudo que a gente já falou até aqui, que são provocações dirigidas a vocês, mas também a todos nós, a todos que estamos aqui nessa reunião, que somos da classe artística, interessados no tema, enfim. Então, são provocações mais amplas. Vou tentar resumir. Eu tenho 2 provocações para fazer, para abrir para essa ideia do futuro e dessa discussão do que a gente prospecta para o pós-pandemia, etc. Uma provocação é sobre o que eu tenho percebido é uma parte da nossa movimentação bastante voltada, primeiro, para essa urgência da sobrevivência, né? Então, os artistas se organizando para pensar o que fazer na medida em que os trabalhos são cancelados, na medida em que tudo que é quase que basicamente a fonte do nosso sustento, né, como artistas da cena, como artistas ao vivo, está suspenso, está impedido. Então, tem esse aspecto da sobrevivência e uma parte muito grande da movimentação é no sentido de nos salvar ou garantir que a gente possa sobreviver, ou garantir que a gente tenha condições para retomar depois os trabalhos, etc. E a minha primeira provocação em relação a isso é assim, até que ponto a gente quer e é mesmo a melhor estratégia assumir uma postura setorial, então fazer demandas e se organizar em torno da ideia e da identidade do setor cultura. São demandas específicas para o setor cultura, específicas para os profissionais da arte, e até que ponto a gente quer se entrar ou se associar a discussões mais amplas e gerais, por exemplo, renda mínima, enfim, questões de política e de estruturação de uma política social e econômica que não é só para o setor da cultura. Então, essa é uma provocação que eu teria para nós artistas em geral antes da pandemia, né? Eu sinto, daí já falando um pouco uma posição pessoal minha, pouca disposição dos artistas de participar de discussões econômicas mais amplas do tipo
o Estado deve emitir moeda ou ele deve pegar dinheiro emprestado? Porque a gente geralmente demanda coisas. Não, precisamos de mais dinheiro para a cultura, precisamos de mais dinheiro para o Ministério da Cultura, né? Mas a gente tende a não discutir muito a questão do orçamento do dinheiro público. Por que que o Brasil, por exemplo, tem mais de metade do seu orçamento destinado a pagar juros de dívida? Como que a gente propõe coisas em relação a isso e fica meio um lugar assim, mas eu não sou economista, nós somos artistas, a gente não às vezes eu sinto esse lugar um pouco assim, não vamos participar dessa discussão, essa é uma discussão mais ampla, o nosso papel é demanda setorial, né, do setor da cultura. Então, essa é uma primeira provocação. Quanto a gente está disposto a entrar em discussões mais amplas sobre política econômica, política social e mesmo sistema econômico e político? Enfim, essa é uma primeira provocação. E uma segunda provocação, ou questão, é sobre o que nos define, o que define o nosso trabalho e os nossos modos de fazer como artistas. Então, sobre isso, eu queria ler um texto que eu entrei em contato com esse texto pelo Facebook da Paula Petreca. É um texto da Juliana França, que é uma artista aqui brasileira. Acho que ela é de São Paulo, eu não conhecia ela. Eu vou ler, porque eu acho que ela levanta algumas questões sobre esse aspecto da nossa ação artística, do que nos define, de como que a gente atua nesse lugar do artista, assim. E, sobretudo, para a dança, o texto dela fala muito em relação à dança, mas acho que isso que vale para outras formas de arte também. Então, lendo aqui o texto dela. Notas coreográficas sobre o Apocalipse. Todos nós que já improvisamos na vida, sabemos que, depois de horas movendo feito loucos, em algum momento o corpo exaure e acontece uma pausa meio que acompanhada de um foda-se, não tenho que fazer nada. Em geral, é depois dela que alguma coisa relevante acontece. É o momento em que abandonamos a ideia de ser produtivos, ou incríveis, ou geniais. Escala. Grande parte dos equívocos da humanidade tem a ver com escala. O nosso aparato físico tem limitações. Aí a gente fica se achando grande, rei da selva, e esquece dos micro e macro universos. Escala tem a ver com dança. Já faz tempo que performance não é mais coisa de artista. Basta notar como amamos ver pessoas sendo por aí em vídeos que escapam realidades. Difícil superar. Os áudios circulam por aí nos fazendo rir, sem que possamos saber de quem é, se é teatro ou uma pérola da realidade, ou um teatro pérola da realidade. A autoria ainda é importante? Estamos o tempo todo falando em desacelerar. Desacelerar é um ato coreográfico. Estamos preocupados com o quê quando estamos preocupados com o futuro da dança? Em salvar um mercado de arte que nunca existiu? Ou recuperar um público que nunca apareceu? O que exatamente move a angústia? Talvez curiosidade. Ou desejo de fazer parte da invenção de algo que, enfim, faça sentido. Mas o que é mesmo que move? Haverá live depois da live? Como se alimentam? Como se reproduzem? This is the question. Só pensando mesmo. Acho que o texto da Juliana é um texto também performático, provocativo, que ajuda a situar um pouco algumas coisas que eu acho que seriam legais da gente passear, que é esse lugar da autoria, as categorias que tem nos estruturado. Quanto a gente está disposto a interrogar essas categorias? Por exemplo, a categoria do espetáculo, a ideia de que o trabalho do artista acontece na hora que ele apresenta algo, uma obra, né? Quando a gente fala de intermitência, por exemplo, as horas, no caso da França, que existe uma política para a intermitência, o que é contabilizado como horas de trabalho são as horas que você fica no palco, que você apresenta uma obra. O que é trabalho? Isso que a gente está fazendo é trabalho ou não? Basta a gente reivindicar remuneração, né? O que define o nosso trabalho e o que define artista num tempo em que
essas coisas já estão muito diluídas. O que é performance, quem faz performance. Muitas vezes as pessoas estão assistindo performance que não é de artista, mas que é performativo, enfim. Então, essas questões que acho que o texto dela levanta e que fazem a gente pensar também quais mudanças, qual radicalidade das nossas interrogações a gente está disposto a admitir para o futuro. Acho que é isso. Desculpa se eu me alonguei muito. Tem uma pessoa aqui que é o... Cadê? Perdi ele. Rafael, não? Oh, meu Deus. Sim, era eu, mas pode fazer a provocação. Depois eu entro no bloco das perguntas. Não, legal. Eu ia Isso. propor isso até porque veio uma questão aí legal, assim, que são várias, né? E aí depois a gente passa para o outro bloco. Legal, Rafael? A proposta seria essa. Agora eles falam mais um pouquinho nesse segundo bloco e depois a gente finaliza com mais algumas perguntas. Infelizmente já é 10:50. Tá, vou tentar Então ser talvez a gente vai ficar mais num lugar de levantar do que de realmente poder discutir as coisas, né? Bom, essa primeira questão, Pedro, é complicada sem cair no achismo, né? De refletir sobre ela sem cair no achismo. Quando você faz essa provocação, eu penso, a primeira coisa que vem na minha cabeça é: a vida é curta. Né? Então, isso vem na minha cabeça e as demandas, e logo vai entrar lá atrás com relação a trabalho remunerado, tempo e produção e capital, né? Se eu pudesse discutir uma solução assim mais próximo do ótimo para essa questão entre a setorização da luta pela cultura ou discussões mais amplas, eu tentaria trabalhar em uma forma mais interseccional, aonde o trabalho do artista possa discutir essas questões, mas não deixar de lado a luta por reconhecimento do setor, que eu acho que é uma luta desde que a gente está no mundo, porque ela é necessária. Porque se não existe uma base que constitua uma... Primeiro, porque quando tem uma crise política, a primeira coisa que vem é o desmerecimento do artista. O artista não vale nada, o artista é o que não presta. Porque, claro, o artista é o primeiro que se posiciona, o artista é o filósofo e o professor. Então, quando uma organização política quer mudar radicalmente um caminho de uma sociedade, ele começa a atacar o artista. Então, assim, por isso que eu acho que é importante a luta e a fortaleza, e que seja uma fortaleza constitucional, para que cada mudança de governo não se desestabilize. Eu sei que eu estou falando numa utopia, mas se a gente não alimenta esse sonho e não põe em prática essa estrutura de trabalho, a gente nunca vai conseguir falar de renda mínima. Porque a gente não vai ter nem legitimidade para falar de renda mínima. Isso é o que eu penso, assim. Para ser rápida, sobre o texto, o que nos define performance anônima, autoria, um público que não existe, eu discordo, o público existe, porque público, por menor que ele seja, ele existe. E se a gente passa a acreditar que o público não existe, não tem sentido seguir, né? Se a gente pensa no fazer artístico como um promotor de mudança, de pensamento social, de estrutura, a gente tem que acreditar que o público existe e fortalecer com que ele siga ali. Quando você fala sobre tempo de trabalho, o que é o tempo de trabalho? Não, né? O tempo de trabalho, na lógica capitalista, é o tempo de trabalho remunerado, né? Então, assim, a gente trabalha muito de uma forma não reconhecida. Por isso que eu volto lá atrás e finco o pé na base setorial mesmo. E também cuidar com os individualismos dentro das posições, sempre tentar pensar de um lugar mais coletivo dentro do setor cultural. E
E aí esse lugar contemporâneo que é a intersecção entre a arte e a intervenção digital, né? Essas performances digitais, essas intervenções digitais e que são, além de anônimas, são efêmeras, porque elas desaparecem. É uma questão que eu ainda não tenho nenhuma resposta, que me intriga, porque também me obsessiona. Eu não posso dizer que eu não sou uma pessoa que não vê stories no Instagram, sou. E por mais que reflita sobre, me atrapa, né? E creio que há muitas de nós outras, então isso é uma... Que aí a gente pode entrar na discussão de controle, de formas de mercado, de recolhimento de dados e através do recolhimento de dados, a manipulação do mercado, porque a gente já está dando... Ninguém mais hoje inventa uma coisa do nada, ninguém tem uma grande ideia, é tudo baseado em dados que a gente oferece, usando essas plataformas. Então, assim, dá para entrar nesse lugar de controle, né? Enfim, deixa aí. Esse texto são questões super interessantes. Não tenho resposta, mas me faz refletir. Mercado que nunca existiu, público que nunca existiu. Isso realmente é uma questão. Aí eu acho que eu entendo público que nunca existiu. Eu entendo em um ano ocupando ali a René Gumiel na Funarte, 10 anos de festival não lido, eu entendo, não existiu. E se tenta fomentar esse público, e se tenta fomentar esse público, e se tenta, assim, no caso do Brasil, é a manutenção de uma programação regular e de qualidade que vai trazer esse público. Se houver essa manutenção regular e de qualidade, e não é a minha qualidade, é qualidade de diversos programadores, de diversos pontos de vista, de diversas visões, né? Qualidade não é a minha, mas é a qualidade minha e sua, e sua, e sua, e sua. Né? É uma programação constante, com qualidade, que vai fazer com que o público venha. Prova disso é que aqui os teatros são super lotados, assim, sempre muito lotados. Os festivais estão muito lotados. Os teatros aqui de Almada é uma periferia de Lisboa, estão lotados. Teatro do Bairro Alto, um pouco mais experimental, quase sempre lotados. Mas é uma programação de regular que faz, no meu entender, que o público venha. Mercado que nunca existiu? Aí no Brasil, sim. Se vamos tirar os apoios, os fomentos e tal, vamos tirar o SESC. Se você tirar essas duas pontas, né? O que é o mercado? Não há mercado. É esse o mercado. Então, realmente, nesse sentido, de mercado que nunca existiu, eu sou muito incisivo nessa questão da difusão dos grupos. Eu acho que eles têm que sair do Brasil. Não é sair, abandonar, circular em outras praças e voltar, porque aí eles voltam com outro olhar. Né? E o principal, eles trazem qualidade para outros países, que nesse sentido eu concordo muito com a Mari. Eu acho que a gente tem uma qualidade enorme de dança no Brasil, uma qualidade ímpar. Né? Não sei se muito influenciado porque eu venho daí, mas eu acho que nós temos uma qualidade ímpar. Né? E eu acho que esses mecanismos, né, de difusão são muito importantes, principalmente para o Brasil, que cada vez mais se isola no momento atual, em função desse governo também. Né? Obrigado, gente. Queria então passar para a gente finalizar para quem tem perguntas. Tinha, né, já uma pessoa. Quem que é, Sol? Rafael. Vai lá, Rafael. Eu queria só, me permita, Rafael, só para fazer uma ponte aqui com o que a Mauri falou, mas também só para jogar, de que mercado nós estamos falando e de que público nós estamos falando, tá? Sim. E aí eu lançaria uma palavra aí que é uma certa miopia nossa, mas não quero também me estender, não. Vamos lá, Rafael. Eu acho que eu vou retirar porque eu ia fazer mais no campo da provocação, ia mais no campo que a Laura falou e o Pedro também. Eu não sei, como a gente não está aberto para discussão e debate, então eu vou deixar quieto, porque senão
pode mexer em alguns brios, enfim. Oi, Mari, a gente se encontrou lá em Moçambique ano passado, da hora. Então, vou deixar para lá por enquanto, só. A gente ficar com gostinho aqui? Ah, não, gente. Tá, então aí talvez a gente não tenha tempo para desenvolver, mas beleza. Vou falar então, porque não é tanto nesse lugar não sei, não é uma pergunta, é que eu fiquei ouvindo. Sei lá, a gente viveu Tropicália, viveu Gil, Caetano e várias pessoas, Mutantes, Rita Lee, enfim, falando em situações limítrofes onde a gente tinha que lutar pelos nossos direitos. Aí depois, na década de 90, a gente vê o rap surgir na periferia, Mano Brown, KLJ, Ice Blue, Ed Rock, os caras se fechando com todas as periferias para evitar o genocídio negro que eles apregoavam na arte deles. Eles fizeram isso não como... fizeram também como oportunidade de vida, mas também fizeram como resistência, né? E como possibilidade de sobreviver ao inferno. Sobrevivendo no inferno em 97, nasce com aquela potência que veio. Aí a Laura convoca a gente a falar sobre como que a gente vai falar de um lugar aonde a gente está mantendo algumas amarras e replicando algumas formas de existir nesse mundo, que vai fazer com que a gente se amarre daqui a pouco quando vier a próxima crise. E as crises, elas vão acontecer, sejam elas de saúde, só nessa último bidécada, né? Nos últimos 20 anos, a gente teve quantas pandemias? SARS, MERS, influenza, HN1. E no século passado, a peste negra, a peste negra não, desculpa, a gripe espanhola, e só. Né? Quando a gente fica muito apinhado nos grandes centros, e quais são as possibilidades, tanto boas quanto más, que isso fez. A possibilidade de a gente produzir mais comida. E aí o que o Pedro falou, né? Que o quanto que a gente quer se apoderar de algumas discussões. O quanto que a gente fica servindo à metrópole e ao lugar da social-democracia da Europa, que é a centralidade do capitalismo, como que eles fazem, como que eles têm a possibilidade de ter a centralidade do capitalismo, ter essa social-democracia, para que depois a gente vá lá, ganhe a chancela e volte para brigar dos insumos aqui no Brasil. Então, não sei, eu estou no momento de que o que eu acho que eu faço não é dança, quer dizer, é dança, mas não estou fazendo dança porque o que eu faço, porque eu concebo como dança, como encontro, como se pegar, como toque, já não é mais possível, não vai ser até a gente ter vacina. Então, como é que é fazer isso nessas situações todas? E aí a gente vê só essas reformas e a gente não fala de revolução. Então, e aí o meu argumento ele vai ser facilmente desconstruído por qualquer pessoa sobre a vontade, a potência, o existir, o resistir, mas eu acredito que esse desconforto ele deve ser encarado e eu estou encarando ele. Eu como educador eu sou mais trabalhador da arte do que de artista. Eu mal sou conhecido, apesar de ter tido atuação em São Paulo, ter ido para a África, ter ido para a Europa já, de ter feito projetos aqui em Campinas que não deram certo, projetos em São Paulo que deram certo no nome de outras pessoas, enfim, é muita coisa envolvida no que eu estou falando. E a gente constrói a nossa trajetória também, e a gente, ao ver a nossa trajetória sendo obliterada, aí falando que o Mauri falou também, né, obliterada, esquecida, seja no âmbito individual ou social, a gente se apega nela e quer lutar. Não dá para eu pegar e deixar de existir também enquanto dança. Eu tenho que dar um jeito, e a gente sempre deu um jeito. E aí eu faço as palavras da Mari que ela falou, né? A gente dá um jeito e a gente quer fazer arte, os filósofos, os artistas, eles são perseguidos por causa disso. Mas enfim, eu acho que é mais uma provocação. Falei muita coisa, desculpa, eu sou prolixo. Foi mal, galera. É isso aí. Posso falar um pouquinho? Só um minuto, Mauri. Que bom que eu insisti, viu, Rafael? Foi muito bom te ouvir. Rafael, achei ótimo sua fala.
Posso falar um pouquinho? Rafael, tem mais alguém que quer finalizar alguma pergunta? Porque daí a gente passa a palavra para vocês e já meio que abre para as considerações finais, eu acho, então, né? Teria mais alguém? Beleza, então podem falar e daí a gente já encaminha para a finalização. Pode seguir, Amaury. Achei ótima fala do Rafael. Não vou tentar construir nada, muito pelo contrário. Eu só acrescento assim, porque o Rafael falou. A gente até antes dessa conversa aqui, a gente estava falando, vamos fazer esse encontro, vai falar de Europa. Tá. Mas não precisava começar pela Europa. O próprio Solange falou, podia começar pela América do Sul, podia começar por qualquer outro contexto. Particularmente, eu não acho que a Europa seja isso aqui é uma grande referência e ser avalizado aqui é ser avalizado. Não acho. Eu não acho. Eu acho que o Rafael pode estar fazendo o trabalho dele aonde ele estiver e outros artistas podem estar fazendo o trabalho. Eu não sei onde ele está exatamente, não guardei. Mas ele pode estar fazendo um trabalho dele onde ele estiver, esse trabalho pode ser bem feito e super bem feito. E é isso que é importante. Então, eu não acho que a Europa avalize o trabalho de um artista. Porque eu estou aqui, ninguém me perguntou, mas eu gostaria de falar. Eu estou aqui para aprender um pouco mais como se produz com esse modo de produção. Mas não que aqui a Europa seja necessariamente, eu não considero assim, a grande referência a ser seguida. Não. Cada lugar, cada país, cada contexto tem sua riqueza, né? E são todos muito importantes, né? E eu acho que após essa pandemia, cada lugar, cada país vai ter que encontrar um pouco a sua própria forma de estar lidando com tudo isso. Por quê? Porque as realidades locais de produção e econômica são muito diferentes entre si. Acho que podem servir de modelo, sim. Né? É muito mais provável, não sei, que o Brasil influencie a Argentina influencia o Brasil, Portugal influencia a Espanha influencia Portugal, porque nós estamos do lado. Não adianta fazer uma coisa aqui lá, e do meu vizinho fazer de outro jeito. Então, assim, eu acredito, assim, o que eu queria dizer sobre a fala do Rafael eu acho super interessante, assim, eu acho que, francamente, as pessoas podem ter uma excelente qualidade de trabalho onde quer que elas estejam, e independente das condições. E é isso. Não, a única coisa, eu anotei um monte de coisa, mas eu também acho que não tem sentido dizer porque foi dito, é só uma afirmação do que foi dito. E só lembrar a mim mesma e a todos que desconstruir, né, o pensamento colonialista é um trabalho diário de cada um e de todos nós, né? Então, assim, a gente muitas vezes vai cair nessa trampa, né? Porque ainda está registrado e cravado no inconsciente coletivo. A gente se encontrou em Moçambique, e aí é outro lugar, é outra forma, outro tempo. As coisas acontecem de outro tempo. E uma coisa que eu anotei aqui, que eu acho que pode ser importante, talvez assim para mim, inclusive, uma vez eu dei uma aula em Recife e uma das pessoas que estava participando acabou, a gente estava super emocionada, assim, suando e tal, e começamos a falar sobre o que tinha acontecido, e dos meninos disse, é que eu danço desde a favela, eu danço desde o transporte público, né? Então, que é esse lugar de dançar desde a resistência que você apontou no tropicalismo e no rap da periferia, e que isso não quero falar de um lugar romântico, mas de um lugar de realidade que é potência criativa. Também não quero dizer que da dificuldade nasce a criatividade, também não. Mas, assim, de entender essa particularidade
dos países subdesenvolvidos, por exemplo, e como isso se reflete no corpo. Mais do que vai além, né, desse lugar da dança, né? Que se reflete no corpo, onde você vive, como você se relaciona, quantos metros quadrados tem a casa que você vive, o bairro que você vive, como você sobe, como você desce, quanto tempo de deslocamento. Tudo isso vai refletir na sua forma de se expressar e nos tempos, né? E que no Brasil a gente tem como ponto inicial muitas vezes da nossa criação e que eu acho que está na cena contemporânea. Talvez a gente não esteja falando de tropicalismo agora, nem do rap na cena contemporânea, talvez sim, mas a gente fala desse lugar de resistência e de realmente de um caminho, de uma perspectiva decolonial, né? Acho que é um pouco isso, assim, de um trabalho diário de todos e cada um de nós. Gente, eu acho que, não sei se a gente já poderia encerrar, eu acho que eu tenho um pouco de preocupação com o tempo. Acho que são várias coisas que a gente levantou que são bem ricas, assim, para mim foi muito interessante escutar. Eu não teria mais nada a acrescentar, assim, poderia só, talvez, repontuar, né, algumas das questões pelas quais a gente passou, só para marcar ou para deixar isso mais pontuado. Então, desde entender as diferenças de política cultural de um contexto e de outro. Uma coisa que eu acho importante ressublinhar, reforçar, é a gente não sair dessa conversa com isso que foi no primeiro bloco, né? Com a ideia, com a impressão de que na Europa tem o que aqui não tem, que aqui é a falta e na Europa é o que tem, porque não é verdade, né? Tem uma série de questões de política cultural em que nós aqui, por exemplo, no contexto de São Paulo, temos estruturas que não existem na Europa, de fomento, enfim, de organização da classe artística. Europa eu já estou homogeneizando, mas também lembrando que a Europa não é uma coisa homogênea, né? Que Espanha é uma coisa, a Alemanha é outra, a Bélgica é outra, enfim. Mas só para pontuar, então, que não é o objetivo dessa conversa não foi criar uma impressão de que a Europa é melhor, a Europa é modelo, ou de que o Brasil é um lugar das faltas e outros países são países onde as coisas funcionam mais, e muito mais no sentido de entender as diferenças e que nessas diferenças tem coisas que funcionam melhor ou pior em cada contexto, sem uma hierarquização disso, né? Acho que isso é uma coisa importante para pontuar. E outra coisa importante para pontuar nesse nosso segundo bloco é o grau de radicalidade das nossas interrogações, né? O quanto a gente vai incluir interrogações que desestabilizam as categorias que nos sustentam, as categorias que já são cotidianas e que meio que são tomadas como até garantidas. A própria categoria do artista, do trabalho, do espetáculo, enfim, etc. Acho que isso também é algo que eu pontuaria, assim, a pandemia como um momento que nos obriga a assumir uma certa radicalidade na interrogação, até onde a gente quer interrogar e até onde a gente quer desestabilizar das categorias que a gente já está acostumado a usar. Eu terminaria assim, daí não sei, Sol, se você acha que a gente pode encerrar, porque já são 1h15, ou, enfim, passo a palavra para você. Bom, primeiro, lógico, agradecer, né? Bastante. Acho que foi bem forte também essas experiências, essas conversas. Mari, muito prazer de te conhecer. A Mauri, que bom estar com você de novo. Pedro, que talento, hein? Para conduzir essa conversa. Muito obrigada a vocês três. Eu queria agradecer também a presença de cada um de vocês aqui. Dizer que esses encontros dentro do projeto e com essas questões, essas discussões vão acontecer com outros contextos. O próximo será esqueci agora, acho que é dia 21, me parece, eu preciso ver melhor. E aí a gente vai trazer aqui alguns artistas e gestores e provocadores também da Latinoamérica para falar também das suas percepções
Num outro momento, alguma coisa um pouco mais voltada para um outro contexto, que é da Ásia e também da África. Tá? Eu acho que a gente precisa estabelecer vínculos, laços, não só dessas pessoas que a gente consegue convidar, e vem também das relações que eu tenho ou vou criando, mas também entre nós, porque à medida que a gente abre esse canal, a gente se depara com pessoas que a gente não tinha se deparado ainda, ou não tinha escutado. Se depara, mas não escuta. Isso, o momento é agora. É da natureza de alguém que lida com produção o fazer, né? O produzir, o fazer. Não me contenta muito ficar só, vou ficar quieta e vou refletir. Para mim, a reflexão ela vem junto com a prática também, o fazer, alguma coisa acontecer. Esse já é um acontecimento nosso, é um acontecimento. O falar, o se expor, o elaborar, traduzir ideias, é um grande feito, tá? Então, eu acho que eu falei isso no último encontro que a gente teve aí, que participou a Helena Katz e o Cadu Ribeiro. Pode ser meio romântico da minha parte, eu sou romântica, então. Né? E às vezes o romantismo é uma coisa meio boba, né? Uma coisa meio ingênua, mas não importa também o que é, o que não é. Eu acredito muito, muito, muito que a gente vai sair bem melhor disso tudo. A gente vai sair machucado, isso é fato. Estamos até machucados, né? Estamos frágeis. Eu tenho observado assim algumas pessoas até um pouco mais complicada e a gente precisa, aliás, prestar atenção nisso. Ontem, numa conversa, numa reunião, eu fiz um comentário ali dizendo que a gente está um pouco, às vezes, olhando para o longe, ou alguma coisa um pouco mais distante, e às vezes não está do nosso lado, está frágil, está aqui do nosso lado. Vamos prestar um pouco mais de atenção. Então, tudo isso me alimenta. Assim, me alimenta a pensar que a gente vai, em algum momento, e não é tão longe assim não, viu? A gente vai abrir essas portas aí, a gente vai sair, e vai sair fortalecido. Tá? Machucado, lógico, não tem como não sair, porque isso foi tão abrupto, embora toda essa situação já veio sendo, né, colocada aí em alguns contextos. A gente aqui não quis ver, de alguma forma, e agora tá bom, não quer ver? Então agora todo mundo vai ser obrigado a olhar para isso. Mas a gente tinha aí, né, incêndios na Austrália, tararari, tararara, várias coisas, aqui no país, aqui na cidade de São Paulo, enfim. Então agora tá, então é agora. Então que a gente possa aproveitar esse agora e se buscar essa compreensão, mas buscar a compreensão para ação, tá? E que a gente consiga não reproduzir o que vinha sendo feito. Aproveitar o que a gente veio fazendo até agora, porque não dá para jogar tudo isso fora, tá colado no nosso corpo, lógico, mas aproveitar isso para lançar para outras coisas. E essas outras coisas estão aí, é só de cada fala aqui, não só de vocês, Mari, Pedro, Amauri, mas dos outros que se colocaram, eu já bebi muito, eu já absorvi muitas coisas, já tive vários insights aqui. Bom, é isso. Agradecer de novo quem suportou ficar todo esse tempo, foi um tempo legal, de muitas pessoas, chegamos aqui a quase 50 pessoas para um assunto que ele é cabeludo, e agora a gente tem mais coisas pela frente aí de discussão. Então, obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, Sol. Foi mesmo uma conversa muito especial, assim. Gostei muito. Agradeço muito, muito. Pedro, Mari, Sol, todas as pessoas que estão conosco. Muito obrigado. Foi uma ótima conversa. Obrigada. Estou bem feliz também.
A gente tinha falado uma coisa em algum momento nas nossas pré-conversas, que talvez a gente possa criar alguns fóruns, nós e quem vier nesse comboio, para amadurecer mais ou avançar um pouco mais, porque são tantos assuntos. E vou dizer para vocês, viu? Foi difícil eles selecionarem, porque as nossas pré-reuniões eram tantas coisas, e assim, como é que a gente vai selecionar essa quantidade de tema, de assunto, de questões que a gente pode colocar? E foi uma questão hoje pela manhã, inclusive. Eu falei, gente, vai pela intuição, aquilo que conseguirem trazer, e vamos sentir o momento. Então, tem uma ideia também da gente criar alguns fóruns para quem tiver afim. São fóruns que acontecem, que têm as suas potências, e esses fóruns também eles se dissolvem quando é necessário dissolver. Então, talvez a gente também crie algumas dinâmicas nesse sentido também, se for interessante, dentro do transversalidade ou fora do transversalidade. Um dos motivos da gente colocar os nossos cartões aí, né, os nossos contatos, tem essa ideia também da gente estabelecer esses vínculos, e é isso daí, tá? Obrigada, gente, cada um de vocês. Aí, Beto, obrigada aí da presença. Que bom, tô vendo mais carinhas aí. Valeu, valeu. Iris, que legal. Aí, muito bacana. Vocês foram fotografados, viu? Quem colocou a carinha aí foi fotografado, hein? Quem ficou com vergonha de colocar, ficou o nominho. É isso daí, gente. Valeu, obrigada. A gente vai fechar a sala, então, tá? Mari, um beijo. Pedro também, a Mauri, todo mundo aí. Valeu.